Muitas tradições orientais falam das chamadas siddhis, um conceito que nasce na filosofia hindu. As siddhis seriam, para quem nelas acredita, as habilidades ou os poderes espirituais extraordinários. Inclui aí telepatia, levitação ou até a capacidade de influenciar a natureza, trazendo chuva ou vento. Para os budismos, as siddhis não são um fim em si mesmo, são só consequência do desenvolvimento espiritual do praticante. O objetivo final seria a iluminação espiritual, a capacidade de realizar na Terra única e exclusivamente a vontade de um supremo criador ou, para simplificar, o bem. Essas habilidades sobrenaturais seriam só um efeito colateral de algum tipo, uma coisa miúda, perto da iluminação. Essa sim promove a unidade com o divino, extermina todos os sofrimentos inerentes à condição humana. Essa é a interpretação dos budismos em geral, incluindo a interpretação da chamada Escola do Chapéu Amarelo, que é a vertente do budismo liderada pelo Dalai Lama. Nos anos 90, quando Paulo Coelho ressurgiu como mago e escritor, ele tentou falar dessas mesmas coisas desse mesmo jeito. Por exemplo, você diz fazer ventar ou fazer chover. E o que mais? É só isso? Isso não serve para nada, diga-se de passagem, né? Fazer um vento aqui. Não, pode ser agradável num determinado momento, ou fazer bem a lavoura. Não, isso só serve para aumentar a tua fé. Na medida em que você consegue, vamos dizer assim, comungar com a natureza, a ponto de poder fazer pequenas interferências na natureza, isso não serve para nada a nível de natureza, mas serve para você dizer, puxa, eu tenho capacidade, eu tenho condições. Todas as pessoas têm essas condições. Mas, por exemplo, você descobre que você faz ventar ou faz chover. O que mais você descobre? Que outros poderes? Não, eu não descubro que faço ventar ou chover. Na verdade, o que eu descubro quando eu me dedico ao caminho da magia é a proximidade do mundo espiritual. Qualquer mestre budista teria uma abordagem parecida do misticismo. Não se tem notícia da imprensa brasileira esculhambando a espiritualidade do Dalai Lama, mas com o Paulo Coelho foi bem diferente. O cara se declara psicanalista, abre um consultório, começa a atender e acabou. Eu acho que com mago é mais ou menos parecido. Se amanhã eu resolver me declarar mago, posso te contar mil histórias ou não? Você devia. Se você fizesse isso, você estaria dando um exemplo. Porque o que falta às pessoas é a capacidade de declarar eu posso. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre Paulo Coelho. Eita que chegou aqui a polícia do materialismo. Eu quero pedir licença aqui para as autoridades. Eu sei que o paradigma materialista vigente na nossa ciência protege a gente de muita picaretagem. Ele tem sim uma razão de ser, mas muita gente que trabalha fora dele, sobretudo os artistas, muita gente merece atenção mesmo dos mais céticos, merece atenção e o respeito também. Hoje eu vou tentar defender aqui que esse é justamente o caso do nosso Paulo Coelho. E no final também gostaria de me dirigir à polícia da gramática, né? Essa aí é a famosa pelas abordagens violentas. Para todo mundo, Paulo Coelho é mago. Para mim, é santo. Só que o santo de casa, né? Aquele que não faz milagre. O cara é o escritor preferido da Madonna e da Julia Roberts. Ele tem fã que ganhou o Oscar, ele tem fã que ganhou o Prêmio Nobel. Ele é citado em discurso presidencial, pô. It's why we believe, in the words of Paulo Coelho, one of your most famous writers, with the strength of our love and our will, we can change our destiny, as well as the destiny of many others. Para os leitores estrangeiros, não tem nada de muito negativo a respeito do Paulo Coelho. Pode ter certeza que a grande maioria das resenhas negativas que esse homem recebeu na vida dele vieram do país dele, na língua dele, críticas escritas pelos compatriotas dele. Aí nesse ponto alguém poderia estabelecer algumas ressalvas, né? Poderiam dizer que não é bem assim. Inclusive, Paulo Coelho teve seus livros banidos lá no Irã. É verdade. O editor iraniano de Paulo Coelho, que vive exilado em Londres, disse que recebeu a notícia de um funcionário do Ministério da Cultura e Orientação Islâmica do Irã. Há 11 anos, Paulo Coelho foi o primeiro escritor não muçulmano a participar de lançamentos de livros no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Ontem, a surpresa.
Em seu blog internacional, o escritor conta que suas obras, que já venderam mais de 6 milhões de exemplares no país, foram censuradas. O Irã baniu os livros do Paulo Coelho por razões religiosas, coisa de um regime teocrático tentando preservar a hegemonia da religião associada ao poder. Foi de cima para baixo essa decisão aí, sem comoção social, sem mobilização popular, sem gente queimando o livro. Dona, o que tu tá fazendo? Eu tô rasgando os livros do Paulo Coelho, esse filha da puta. Todos os livros que eu li. Esse aqui é o 10º livro que eu tô queimando. Pois é, os livros do Paulo Coelho só foram queimados mesmo no Brasil. É um Paulo Coelho. É um lesa pátria. É um traíra, um sabotador. Mas ele não tá morando na Venezuela? Onde é que ele tá morando, dona? Ele tá morando lá fora, na Suíça. Ah, na Suíça, que beleza, né? Quem diria que a democracia brasileira seria capaz de ir até onde a teocracia iraniana não foi, hein? Isso aconteceu ainda em 2019, quando ele deu de criticar o governo da ocasião. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele sabia com o que estava mexendo. O senhor fez críticas ao presidente, críticas ao chanceler. Você se preocupa de alguma maneira que essas críticas desagradem a parte dos seus leitores? Você é uma pessoa incrivelmente popular. Não, preocupar é uma palavra muito forte, né? Você tem, a essa altura, eu tenho um compromisso histórico. E o compromisso histórico é não ficar calado. Eu tenho que falar. Vou perder leitores? Vou. Tenho perdido? Devo tá perdendo? Não sei, eu não fico contabilizando isso, né? No Brasil, né? Mas fora do Brasil eu não acredito. Acho que todo mundo está olhando o Brasil nesse momento com muita suspeita. E é do Paulo Coelho, dessa entrevista aí, uma frase que ficou comigo durante todo aquele período em que o Brasil estava doidão de cloroquina. Nessa entrevista aí com a BBC, ele disse o seguinte: uma coisa é certa, não se morre de tédio com a política brasileira, porque todo dia, mas todo dia tem-se uma coisa nova, né? Isso é muito sábio, né? Morria-se de tudo, tudo e mais um pouco, porque já estava chegando um vírus novo na praça ali, tudo menos tédio. Todo dia um absurdo diferente e, nesse sentido, a brida sendo queimada na churrasqueira era só mais um absurdo de só mais um dia. Eu nunca imaginei que os livros do Paulo Coelho fossem ser queimados pelos leitores do Paulo Coelho. Para mim, era muito mais provável, muito mais factível que os livros dele fossem queimados pelos críticos literários ou por escritores nem tão bem-sucedidos quanto ele. Essa era a minha expectativa, porque eu via a intelectualidade e até a imprensa brasileira torcendo o nariz para a popularidade do cara lá nos anos 90. E eu sempre achei aquela rejeição um pouco infundada ou exagerada. Algumas das entrevistas daquela época ainda estão por aí, para a gente ter uma ideia do tipo de pergunta que se fazia para ele. Por que, Paulo, existe tanta gente que acha que você é um farsante? As pessoas, eu tenho escutado esse comentário, eu não sei. Eu acho que eu seria um farsante se eu publicasse um livro, eles abrissem e eu não tivesse nada escrito, né? Porque eu nunca me propus a fazer cura, eu nunca me propus a dar consultas, eu nunca me propus a nada. Eu me propus a escrever e passar via meus livros a minha experiência. Consta que o começo do sucesso global do Paulo Coelho se deu na França. O Alquimista passou meses e meses liderando a lista dos mais vendidos por lá. Não se tem notícia de entrevistador francês perguntando para ele, na cara dele, se ele era um farsante. Também não tem registro de uma crítica como essa, assinada pelo Lúcio Emílio no site Usina de Letras. Não lerei pelo seguinte motivo: ele faz misticismo europeizado no Leblon. Aí só entram bruxas irlandesas, celtas e druidas de telenovela, etc. Umbanda e candomblé, nem pensar. Para curtir misticismo, ele precisa ir a Katmandu. Não bastava procurar um babalorixá no Rio? Outra, Paulo Coelho ambienta seus romances em todo lugar do mundo, até no Cazaquistão, menos no Brasil. Tivesse ambientação local, talvez a obra não tivesse apelo global, e o brasileiro mesmo não estava se queixando muito, não. Vamos ouvir a manicure Vanisa Viana, uma leitora fiel de Paulo Coelho. Você leu o Diário de um Mago?
Li. O Alquimista. Li. Brida. Li. Valquírias. Valquírias li. Nas Margens do Rio Piedras. Só falta esse, então. Não li. No começo dos anos 90, quando Paulo Coelho estava estouradaço, seria impensável imaginar esse homem vestindo o fardão da Academia Brasileira de Letras. Até porque a academia não gostava muito dele, né? Segundo, que ninguém vindo dessa mistura aí de contracultura e ocultismo, ninguém desse perfil já tinha vestido ali o uniforme das paquitas da literatura. Desculpa, mas eu sempre achei que o fardão tinha essa vibe aí, paquitas da literatura, uma coisa meio esquisita, né? Sempre pensei assim, sempre vi dessa forma, até que o Gil vestiu o fardão, aí esse negócio começou a parecer bonito pra mim. Enfim, vai. Sem devagar, Paulo Coelho, que parecia impossível numa década, se materializou na outra. Em 2002, ele de fato ganhou uma cadeira. É muito importante realmente o reconhecimento acadêmico. Ele, enfim, o Brasil é minha terra. Eu acho que foi uma eleição com um candidato muito digno, que era o professor Hélio Jaguaribe, e recebo com muita alegria. A Academia Brasileira de Letras ficará mais pop com Paulo Coelho? Não, ela vai ficar muito mais rica, porque ele vem enriquecer o nosso acervo de grandes escritores. Dar um fardão para o Paulo Coelho àquelas alturas era necessário não mais para validar o escritor, mas para validar a academia. Como poderia o Brasil renegar o seu escritor mais lido e mais admirado no mundo? Pegava mal, pô. O pessoal teve que engolir, mas continuou reclamando, né? Veja só como a revista Veja deu parabéns para o Paulo Coelho no aniversário de 70 anos dele. É claro que a crítica sempre detestou o mago, parágrafos mal escritos, pobreza vocabular, diálogos artificiais, personagens estereotipadas. Todos os defeitos imagináveis foram atribuídos aos seus livros. A academia, então, é melhor nem mencionar. Mestrandos e doutorandos que se atreveram a estudar a obra de Paulo Coelho receberam vaias em congressos e simpósios sobre literatura. Pode ser um escritor de estilo frouxo, mas pintou e bordou no mundinho miúdo da literatura brasileira. Sua principal contribuição já está dada e é preciosa num cenário carente de autocrítica. Ele escancarou a extraordinária grandeza da nossa mediocridade. Eu não sou crítico literário, né? Mas com essa última frase aí eu concordo, hein? O Paulo Coelho, de fato, escancarou a extraordinária grandeza da nossa mediocridade. Sim. Só que a mediocridade não está no que ele escreveu, não. Que não é muito diferente de qualquer outro autor de best-seller por aí. Não é muito diferente de um Dan Brown, por exemplo. A mediocridade está, sim, é na reação mesquinha de quem não leu. Existem dois tipos de crítica. A crítica é daqueles caras que não acreditam em Deus e que acham que tudo que se refere a Deus é para enganar o otário, tá? Então, vamos dizer, isso é uma parcela, vamos dizer, X. Aí qualquer coisa falou de Deus, epa, esse descobriu porque o povo é burro, aquelas coisas. Quanto a essa crítica, vamos tirá-la e vamos comentar outra, tá? A crítica que diz que eu escrevo mal. Na sequência, a gente vai endereçar de maneira mais direta a qualidade do texto dele e também como esse texto se relaciona com a chamada norma culta, que ele foi frequentemente acusado de ignorar. Na sequência, antes disso, a mensagem de quem traz esse vídeo até você. Entra aqui na minha televisãozinha um pouco que eu quero te mostrar uma coisa bem legal. Aê, agora sim. Tá ouvindo o barulho no fundo? É o chuveiro. Eu vou lá desligar. Aê, você sabia que você pode usar o vapor do seu banho para passar a sua roupa? É claro que funciona melhor com alguns tecidos que outros. Dessa vez eu montei minha mochila toda avacalhada só para fazer isso aqui. Então eu peguei essa camiseta aqui, ó, toda amassada. Essa aí é da Insider, cara. Tech T-shirt. É a P, né? De perdi peso. Mas a M continua servindo bem, né? Eu achei. Enfim, pego a camiseta toda amassada, aí eu vou no chuveiro, ó lá, ó. Abro na água bem quente para fazer aquele vapor, sacou? Depois eu fecho a janelinha, que é para deixar o ambiente assim enclausurado, para esse vapor assim ficar sinistro mesmo, e penduro a camisetinha aqui onde dela. Isso é ótimo, porque é como se você tomasse banho e passasse a camiseta ao mesmo tempo. É genial! Desamassa rapidinho, na hora ou dentro da hora, até porque elas não amassam tão fácil, né, quanto outros tecidos, tipo dessa camisa aqui. Essa aqui sofreu.
Por que eu tô te contando isso? Porque se você tá pensando em viajar agora no final do ano e tá montando o seu lookinho para essa ocasião, considere as peças da Insider. Elas levam funcionalidade em conta. E funcionalidade, praticidade, é o que você quer quando você tá em trânsito, né? E tá aí, apesar de ter montado a mochila de um jeito hediondo, ó, a minha preta aqui já ficou passadinha. Essa é a P, né? Na mão aqui eu tenho a M. Espero voltar para esse tamanho aqui em breve. Eu tô nessa zona de transição agora, mas quero ver se eu tomo o jeito e faço um esforço para ganhar um pouquinho de massa muscular. Usa o nosso cupom METEORO15, 15% de desconto em toda a loja. Muito obrigado, Insider, pela parceria. Paulo Coelho, nas décadas de 60 e 70, ele tinha carregado a contracultura brasileira nas costas. As parcerias dele com Raul Seixas pavimentaram o caminho do rock nacional, né? Influenciaram tudo que veio depois. Nos anos 80, auge do rock nacional, a influência dele era clara em dezenas e dezenas de artistas daquela geração, incluindo os principais. O nosso mago nesse período era, ele mesmo, uma força oculta, sem sacanagem. Ele não estava no palco do Legião Urbana, do Cazuza ou dos Titãs, mas o legado dele estava, porque o Paulo Coelho fez parte da formação musical de toda aquela geração ali, embora ele nem sempre tenha sido reconhecido por isso. De alguma forma, a obra do Paulo Coelho, nesse período aí da década de 80, tinha muito mais evidência que o autor. E por onde andava o Paulo Coelho naquele período? Cadê o Paulo Coelho nos anos 80? Uns não sabiam e outros não queriam nem saber. Mas aí, quando a década de 90 chegou, o Paulo Coelho ressurgiu transmutado com o seu O Alquimista. O livro foi escrito em 2 semanas, em 1987, foi lançado em 1988, de algum jeito foi ignorado, mas virou um best-seller, global, no começo dos anos 90. Aquelas alturas, ninguém poderia ignorar mais o Paulo Coelho, nem que quisesse. O cara era apenas o escritor brasileiro mais lido no mundo, um fenômeno na literatura. Mas não era bem assim que ele era apresentado ao público, né? O mago, alquimista e bruxo Paulo Coelho. Nunca na história da literatura um escritor brasileiro tinha sido lido por tanta gente do mundo todo em tantas línguas. Mas ainda assim, ele nos era apresentado primeiro como um místico e depois como um escritor. Um dos filhos hippies dos anos 60, que com as suas histórias ocultas está vendendo o livro feito banana. Vou chamar um escritor que está botando uma bruxa na cabeça das pessoas. Na boa, algumas dessas entrevistas dele aí no começo dos anos 90 são até difíceis de assistir, angustiantes. Mesmo os melhores entrevistadores da época só conseguiam repetir as mesmas 2 ou 3 perguntas sobre o fato ali dele ser mago, dele ter poder místico ou não, esse tipo de coisa. Evidentemente. E que tipo de mago você é? Você pergunta a nível de magia branca ou magia negra? Não sei. Não existe tipo de mago. Tipo de mago quer dizer, mago é toda aquela pessoa que resolveu se dedicar a uma busca não ortodoxa, não acadêmica, né? A sensibilidade conta muito mais, por exemplo, do que a cultura. Evidentemente que, por causa da minha própria história como ser humano, eu li muito e me dediquei muitas vezes a tentar procurar, a níveis culturais, as respostas centrais para a minha vida. Ou seja, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha importância por estar vivo nesse momento, em 1992, etc. Mas, a partir desse momento em que eu vi que a experiência, vamos dizer, intelectual, né, não era suficiente, eu me voltei para tentar compreender isso tudo de uma maneira mais sensitiva, de uma maneira mais emocional. Então era sempre nessa pegada, né? As primeiras perguntas eram sempre sobre assuntos relacionados ao misticismo, aí quando chegava a hora de falar do escritor e do texto, aí a conversa nem sempre era muito elogiosa. Agora, eu li uma matéria que falava o seguinte, de erros de revisão que tinha no livro No Alquimista, né? Mais de 86 erros de revisão, havia mal empregado? Não. Na verdade tem um erro de revisão, um erro de português. Que tipo de erros eram esses? Aqui a gente recorre aos detratores do Paulo Coelho. Bora pro Observatório da Imprensa, aí ó, As Pérolas de Paulo Coelho, é do Milton Gonçalves. Primeiro, ele justifica as correções que ele vai fazer, explica que não é nada pessoal.
A apreciação minuciosa do livro O Alquimista, do referido autor, não deve ser tomada como uma ofensa de caráter pessoal. O intuito é mostrar, principalmente aos leitores jovens e aos jornalistas, que nossa língua tem normas e tem regras que precisam ser obedecidas. Então tá aí, não é nada pessoal, só que aí 2 parágrafos depois, o cara já tá ali escorrendo veneno. Se nosso mago tem tantos poderes assim, bem que poderia invocar os espíritos dos grandes escritores brasileiros para expressar as suas ideias, sem maltratar tanto o nosso idioma. E vejamos agora qual é o primeiro e mais importante erro apontado por ele. O nosso defensor da gramática aí vai até a página 71 de O Alquimista. Lembrou-se da espada, foi um preço caro contemplá-la um pouco, mas também nunca tinha visto algo igual antes, na página 71. Aí acrescenta o Milton, preço caro é erro indecoroso, caro já significa de preço elevado. O correto é dizer que o produto está caro ou que o preço está alto, exagerado, excessivo, o que não é nenhuma novidade hoje em dia. De fato, é redundante dizer preço caro. A palavra preço já indica um valor e o adjetivo caro serve justamente para especificar que esse valor é elevado. Então uma saída seria apenas retirar a palavra preço, né? Aí ficaria, lembrou-se da espada, foi caro contemplá-la um pouco, mas também nunca tinha visto algo igual antes. Sei não, hein? Agora, sem a redundância, parece que o personagem teve que pagar mesmo, né? Pagar literalmente ali para olhar a espada. Acho que estava melhor antes, com a redundância. Só que, claro, tem N maneiras aí de escrever essa mesma frase. Calma, que eu tô aqui para dar razão para a polícia da gramática. Se tem 1000 jeitos de escrever a frase que eu mostrei, talvez o dele seja mesmo o pior jeito, número 998. Mas leve em consideração o seguinte, essa é uma frase no meio de um livro inteiro. Uma história que emociona as pessoas, que inspira as pessoas. Isso tem que ter algum valor artístico. Vocês vão levar isso em consideração, né? Eu sei que vão. Na boa, eu só acho que essa coisa de se comunicar estritamente dentro da norma culta tem mais chance de produzir um bom parecer jurídico que um best-seller. E agora eu vou radicalizar na argumentação, porque o meu objetivo aqui é vil, não é a defesa do Paulo Coelho, não, é o ataque à norma culta. É para isso que eu tô aqui. Mais ou menos. Falando sério, a norma culta rejeita algumas redundâncias, como essa que a gente acabou de ver, mas ela aceita e normaliza outras. Todo mundo aí sabe que pela norma culta o correto seria dizer os cavalos. E que errado tá o meu amigo Seu Inácio, lá de Palhoça, que tem 3 pangarés e chama os 3 de os cavalos. Pois eu aqui acho que o Seu Inácio é muito mais esperto que a norma culta. Ele e todo mundo que come esse segundo S aí. Se o plural já está indicado no artigo, para que flexionar o substantivo cavalo também? Isso só complica tudo. O jeito de falar do meu amigo Inácio evita um montão de plural super complicado que muita gente fica insegura de usar, tipo degraus ou degrais, chapéus ou chapéis, cidadãs ou cidadões. Então, a norma pode até ser culta, mas a fala coloquial do meu amigo Inácio, essa é sábia em sua simplicidade. Indo além, né? É tarefa do poeta e do escritor mexer, remexer a língua, experimentar e ousar. Todo linguista sério sabe que a língua está em constante transformação, é coisa viva. A norma culta às vezes complica as coisas, e complicar o que é simples é burrice. Em outras palavras, a norma culta pode ser bem burra. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você faz parte aí da Polícia da Gramática e viu esse vídeo até aqui, eu agradeço. Certamente você discordou, se sentiu contrariado em alguns momentos, mas mesmo assim chegou aqui no finalzinho. De verdade, eu te agradeço por isso e aí quero te pedir mais uma coisa, né? Por favor, Polícia da Gramática, não seja muito violenta aí ao me abordar. Por favor, tá bom? Já tô muito machucado. Valeu!